Olá, meu nome é Luciano. Hoje vamos resumir os principais pontos do livro Marxismo Desmascarado, cujo autor é Ludwig von Mises. O resumo será do capítulo 1 até o capítulo 3. Se você gostar do vídeo, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Ludwig von Mises é um economista austríaco e proferiu 9 conferências, e essas 9 conferências formaram este livro, Marxismo Desmascarado. A seguir, a primeira conferência foi Mente, Materialismo e o Destino do Homem. A segunda conferência, Luta de Classes e Socialismo Revolucionário. Terceira conferência, Individualismo e a Revolução Industrial. Quarta conferência, Nacionalismo, Socialismo e Revolução Violenta. Quinta conferência, Marxismo e Manipulação do Homem. Sexta conferência, A Construção da Civilização Moderna. Poupança, Investimento e Cálculo Econômico. Sétima conferência, Dinheiro, Juros e Ciclo Econômico. Oitava conferência, Lucro e Prejuízo, Propriedade Privada e as Conquistas do Capitalismo. Nona conferência, Investimentos Estrangeiros e o Espírito do Capitalismo. O livro tem 159 páginas, e a editora é Vide Editorial. Vamos ao resumo. Segundo o livro, a fonte e a impulsão para o socialismo existir plenamente são os escritos de Karl Marx, pois ele afirmou que teria descoberto leis que levam à derrota do capitalismo. O autor também diz que no começo do século XIX e no início do século XX, que surgiram muitos críticos do socialismo, quanto do marxismo. Capítulo 1. Mente, Materialismo e o Destino do Homem. Marx e seu pensamento atualmente é amplamente aceitas, sem contestação, mas quando Marx morreu, em 1883, seu nome e suas ideias eram desconhecidas. O autor fala que o termo materialismo tem 2 significados diferentes. O primeiro é uma referência exclusiva a problemas éticos. O segundo significado é um conjunto de soluções para grandes problemas filosóficos. Entre os materialistas filosóficos existem 2 correntes de pensamento. A primeira considera o homem como uma máquina, a segunda fala de uma doutrina fisiológica. Marx foi capaz de desenvolver um novo sistema, onde sua interpretação materialista da história, as chamadas forças produtivas materiais, são o verdadeiro fundamento. Marx estava tão alegre com isso que falou que as novas máquinas levarão todos ao socialismo. No livro A Miséria da Filosofia, Marx vai responder por que os gregos antigos, que tinham o conhecimento técnico necessário, não desenvolveram as ferrovias. Marx fala que a história das fábricas de ferramentas se desenvolveram de formas independentes. A seguir, já na página 29, o autor coloca uma pergunta: o que influenciou a doutrina marxista das ideias? A resposta era o filósofo René Descartes, que acreditava que o homem tinha mente e pensava, mas os animais eram apenas máquinas. John Locke, que também influenciava Marx, porque Locke acreditava no empirismo. Logo, Marx diz que o homem pensa porque é forçado pelas forças produtivas materiais e pensa segundo sua classe, e falou que a ideologia era uma doutrina criada pelos membros de uma determinada classe. Capítulo 2. Luta de Classes e Socialismo Revolucionário. Marx fala que o socialismo é o ponto fundamental. Os conceitos fundamentais do Manifesto Comunista eram os conceitos de classe e luta de classes. Segundo o livro, na página 37, Marx não disse o que era uma classe. Ludwig von Mises é um crítico do marxismo. E agora ele passa a oferecer provas de que a ideia da lei de ferro dos salários tinha uma contradição. O que realmente destruiu Marx foi a ideia de empobrecimento progressivo dos trabalhadores. Marx não conseguia ver que a característica mais importante do capitalismo era a produção em larga escala para atender às necessidades das massas. E Marx não consegue ver que o consumidor era dotado de pura razão. Mas, porque Marx não via as contradições de suas ideias. Bem, é preciso lembrar que a moeda intelectual daquela época era ver o homem como um membro da classe zoológica dos mamíferos, que agia com base nos instintos, e Marx substitui a evolução do espírito de Hegel pela evolução dos fatores materiais de produção. Marx não conseguia ver de jeito nenhum que as ferramentas e as máquinas eram produtos da mente humana. Marx agora fala sobre tese, negação da tese e negação da negação. O que é isso? Bem,
tese para Marx era propriedade privada dos meios de produção, já a negação da tese era a propriedade sobre o capitalismo, e a negação da negação era a propriedade dos meios de produção ser de toda a sociedade. Ou seja, Marx falava que ele tinha descoberto a lei da evolução da história. Marx rotula todos os socialistas antes dele como socialistas utópicos. Entre os antecessores de Marx encontramos Robert Owen, Charles Fourier. Depois de Marx e Engels, o grande nome do comunismo era Karl Kautsky, mas Karl Kautsky se opôs a uma ação de Lenin e por conta deste fato, aquele que era o cabeça do partido virou o traidor da sociedade. A doutrina marxista diz que não é possível acreditar que exista duas pessoas honestas que se divergem. O Manifesto Comunista defendia a revolução e Marx acreditava que faltava muito pouco para que o socialismo fosse estabelecido. Marx listou algumas medidas para isso. Primeira medida, o aumento progressivo do imposto de renda. Segunda medida, a abolição do direito de herança e a reforma agrária. Capítulo 3, Individualismo e a Revolução Industrial. Os marxistas não eram seguidores de Hegel, cuja ideia era a evolução histórica. Para Marx e Engels, o indivíduo era irrelevante aos olhos da nação, negando assim nossas ações e desempenho do indivíduo. É interessante que Marx usava a palavra revolução para processos violentos e para processos graduais. Marx, ao interpretar a situação dos senhores feudais, acabou dizendo que os trabalhadores deveriam ser livres para serem explorados. Para Marx, a existência do capitalismo piorou a situação dos trabalhadores, e que era um estágio para a chegada em glória do socialismo. Mas é claro que as ideias de Marx estavam erradas quando olhamos os avanços da medicina, que é um produto do capitalismo. Obviamente o capitalismo conseguiu trazer melhores condições. Esperamos que vocês tenham gostado deste vídeo. Até o próximo vídeo.